Bom dia! Vamos refletir sobre esse tema, discernindo a voz de Deus e a voz do diabo. Mateus capítulo 16, o verso 17 e 23. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Pedro conseguiu nos mostrar neste episódio de sua vida que podemos ouvir a voz de Deus e a voz do diabo quase no mesmo instante. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Ou seja, Deus falou contigo e que isto veio do próprio Deus. Mas em outro momento, Pedro repreendeu a Jesus, dizendo que ele não poderia sofrer nas mãos dos sacerdotes e muito menos morrer. Jesus respondeu: Para trás de mim, Satanás. Forte isso. Jesus estava dizendo que Pedro estava ouvindo a voz do diabo e sendo usado como um porta-voz dele. Certamente Pedro não conseguiu ter o discernimento que o diabo estava falando com ele. Muitos de nós temos a mesma dificuldade de discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Precisamos entender que a voz de Deus sempre nos revela a pessoa de Jesus Cristo, seu poder, sua santidade. É a voz que nos desafia a crescer, a vencer e a compreender as promessas de Deus. Agora, para discernir a voz do diabo, Jesus tem o cuidado em Mateus capítulo 16, verso 23, de dar os passos. É a voz que nos faz tropeçar, que não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Quando ouvimos a voz de Deus, somos surpreendidos pelo poder da obediência. Mesmo em situações adversas, as coisas começam naturalmente a dar certo em nossas vidas, porque Deus honra aquele que ouve a sua voz e a obedece. Na verdade, Ele mesmo diz que seus discípulos conhecem a sua voz, a voz do bom pastor. Mas o contrário também é verdadeiro. Passamos por sofrimentos desnecessários quando passamos a ouvir a voz do diabo, mesmo não reconhecendo ou admitindo que estejamos fazendo isto. Lembre-se, o maior desejo do inimigo de nossas almas é fazê-lo errar com a convicção que está acertando, como aconteceu com Pedro. Eu sou o pastor Severino José, da Igreja do Nazareno de Vila Velha, e esta é mais uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.